Correspondência entre o Evangelho do dia e a obra O Evangelho como me foi revelado, por Maria Valtorta. Quarto domingo do tempo da Páscoa, ano C, domingo do Bom Pastor, 11 de maio de 2025. Antífona da entrada. A terra está repleta da misericórdia do Senhor. Por sua palavra, os céus foram firmados. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículos do 27 ao 30. Naquele tempo disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Correspondência com o Evangelho como me foi revelado, de Maria Valtorta, capítulo 537 do volume 8. 9 de dezembro de 1946. Ficar parado não é possível, numa manhã fria e com vento. No alto do Monte Mória, o vento que vem do nordeste desce e sopra muito frio, fazendo esvoaçar as vestes e ficarem vermelhos os rostos e os olhos. Assim sendo, estão absolutamente ausentes os rabis com os seus respectivos grupos de alunos. O pórtico está parecendo mais vasto e até mais respeitável, livre das aglomerações vozeadoras e pomposas que o ocupam quase sempre. E deve ser uma coisa muito estranha vê-lo assim vazio, pois todos o estranham como uma novidade. Pedro tem até algumas suspeitas, mas Tomé, que parece mais gordo, enrolado como está em um grande e pesado manto, diz: Certamente eles se terão fechado em alguma sala, com medo de perder a voz. Estais com saudades deles? E se ri. Eu não, quem dera não os visse nunca mais, mas não gostaria que estivesse... E olha para Iscariotes, que está calado, mas que percebe o olhar de Pedro e diz: Na verdade, prometeram não dar outro aborrecimento, a não ser que o mestre os escandalize. Com certeza eles estão vigilantes, mas visto que aqui não se peca, nem se ofende, eles estão ausentes. É melhor assim. E Deus te abençoe, rapaz, se conseguiste fazê-los raciocinar. Ainda é cedo. Há pouca gente no templo. Digo pouca, e isso fica parecendo, dado o tamanho dele, que para ficar cheio precisa conter massas de povo. 200 ou 300 pessoas nem chegam a ser vistas nesse complexo de pátios, de pórticos, átrios e corredores. Jesus, o único mestre no amplo pórtico dos pagãos, está andando para baixo e para cima, falando com os seus e com os discípulos que ele encontrou já no recinto do templo.
Ele responde às objeções que lhes fazem ou a perguntas. Esclarece pontos que eles não conseguiram esclarecer por si mesmos nem por outros. Chegam dois gentios, olham para ele, vão embora sem dizer nada. Passam alguns funcionários do templo, olham, mas também eles não dizem nada. Alguns fiéis se aproximam, saúdam, ouvem, mas são poucos ainda. Vamos ficar aqui ainda? Pergunta Bartolomeu. Está fazendo frio e não há ninguém, mas há prazer ficar aqui assim em paz. Mestre, hoje estás mesmo na casa do teu pai. E como dono, diz sorrindo Tiago de Alfeu. E acrescenta: assim devia ser o templo, no tempo de Neemias e dos reis sábios. Eu diria ser bom irmos embora. De lá nos estão olhando, diz Pedro. Quem? Os fariseus? Não, aqueles que passaram primeiro e outros. Vamos-nos embora, mestre. Eu estou esperando os doentes. Eles me viram entrar na cidade e a notícia certamente já se espalhou. Nas horas mais quentes, eles virão. Fiquemos pelo menos até 1/3 da sexta, responde Jesus. E recomeça a caminhar para diante e para trás, a fim de não ficar parado naquele ar gelado. De fato, depois de pouco tempo, quando o sol já está abrandando os efeitos do vento norte, chega a mulher com uma menina doente, pedindo a cura dela. Jesus a contenta. A mulher coloca sua esmola aos pés de Jesus, dizendo: isto é para outros meninos que sofrem. Iscariotes recolhe as moedas. Mais tarde, sobre uma pequena padiola, levam um homem já velho, doente das pernas, e Jesus o cura. Em terceiro lugar, vem um grupo de pessoas que estão pedindo a Jesus que saia para fora dos muros do templo, para expulsar o demônio de uma menina, cujos gritos dilacerantes são ouvidos até lá dentro. E Jesus sai atrás deles e vai chegar à estrada que vai para a cidade. Algumas pessoas, entre as quais estão uns estrangeiros, se ajuntaram ao redor dos que estão segurando a jovenzinha, que está espumando e se contorcendo, revirando os olhos. Palavrões de todos os calibres saem dos lábios dela, e quanto mais eles vão saindo, mais Jesus se aproxima dela, e mais cresce o debater-se dela. Com dificuldade a estão segurando 4 homens, jovens e robustos, e junto com os impropérios prorrompem gritos dizendo que ele conhece o Cristo, e súplicas angustiadas do espírito que a possui pedindo para não ser expulso. E também dizendo algumas verdades repetidas monotonamente. Fora, não me façais ver este maldito. Vai-te embora, fora, és a causa de nossa ruína. Eu sei quem tu és o Cristo, não fostes ungido por outro óleo, mas pelo lá de cima. O poder do céu te cobre e te defende. Eu te odeio, maldito, não me expulses. Por que nos expulsas e não nos queres, enquanto tens perto de ti uma legião de demônios em um só? Sim, que o sabes. Deixe-me aqui, pelo menos até a hora de... A palavra fica embargada algumas vezes, como que estrangulada, e outras vezes muda, e se detém, ou se prolonga por entre gritos desumanos, como quando urra. Deixa-me entrar pelo menos nele, não me mandes lá para o abismo. Porque nos odeia, ó Jesus, Filho de Deus? Não te basta o que já és? Porque queres mandar até em nós? Nós não queremos ser mandados. Por que vieste persuadir-nos, se nós te renegamos? Vai-te embora, não mandes sobre nós os fogos dos céus. Esses teus olhos, quando eles ficarem apagados, nós nos riremos.
Ah, não, mas nem mesmo assim, porque tu nos vences. Sê maldito, tu e o Pai que te mandou, e aquele que de vós procede, e é vós. Ha, 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 ha. Este último grito é realmente espantoso, como o de uma criatura que está sendo degolada e na qual vai entrando lentamente o ferro homicida, e é causado pelo fato de Jesus, depois de ter saído muitas vezes à ordem de cessar aquilo por meio de um comando mental, põe fim às palavras da possessa, tocando com o dedo a fronte da jovenzinha. E aquele grito termina com uma convulsão horrível e com o fragor da risada de quem sai de um pesadelo quando o demônio a deixa, gritando: Mas eu não vou para longe! Ah, 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 ah! E o que é acompanhado por um estampido como de um raio, ainda que o céu esteja completamente limpo. Muitos fogem dali aterrorizados. Outros se aglomeram ainda mais para observarem a jovenzinha, que se acalmou de repente, descansando nos braços dos que a estavam segurando. Fica assim por alguns instantes e depois abre os olhos, sorri, vê-se entre pessoas que não têm véu sobre o rosto nem sobre a cabeça, inclina seu rosto para escondê-lo por baixo do braço que lhe levava ao rosto. Quem está com ela gostaria que ela agradecesse ao mestre, mas ele diz: Deixa em seu pudor. A alma dela já me agradece. Levai-a de novo para casa, para a mãe. É o seu lugar de menina. E vira as costas para as pessoas, tornando a entrar no templo e indo ficar onde estava antes. Tu viste, Senhor, como muitos judeus vieram às nossas costas? Eu reconheci alguns deles. Lá estão eles, são aqueles que nos estavam espiando antes. Olha como estão discutindo entre si, diz Pedro. Estão discutindo sobre em quem deles o diabo entrou. Lá está também Naum, o homem de confiança de Anás. É um tipo idôneo, diz Tomé. Sim, e tu não viste, porque estavas de costa. Mas o fogo desceu justamente sobre a cabeça dele, diz André, batendo um pouco os dentes. Eu estava perto e fiquei com medo. É verdade, estavam todos juntos, mas eu vi o fogo abrir-se sobre nós e achei que ia morrer. E cheguei a tremer pelo mestre. O fogo parecia suspenso sobre a cabeça dele, diz Mateus. Mas não, eu o vi sair da menina e explodir em cima do muro do templo, replica Levi, o pastor discípulo. Não fiqueis discutindo uns com os outros. O fogo não indicou nem esse nem aquele. Foi apenas o sinal de que o demônio havia fugido, diz Jesus. Mas ele disse que não ia para longe, diz André. São palavras de demônio, não devem ser ouvidas. Louvemos, pois, o Altíssimo por esses 3 filhos de Abraão curados no corpo e na alma. Nesse meio tempo, muitos judeus que se desentocaram daqui e dali, mas não faz parte do grupo deles nenhum fariseu, nenhum escriba e nenhum sacerdote, se aproximam de Jesus e o rodeiam. E um deles se aproxima mais e diz: Grandes coisas tu fizestes neste dia, obras realmente de profeta, e grande profeta. E os espíritos do abismo disseram de ti grandes coisas. Mas as palavras deles não podem ser aceitas se não forem confirmadas pela tua palavra. Nós estamos assustados por aquelas palavras, mas também temos medo de algum grande engano, pois é sabido que Beelzebu é espírito de mentira. Não quereríamos enganar-nos a nós mesmos nem ser enganados. Dize-nos então quem és, pela tua boca, de verdade e justiça. E eu já não vos disse muitas vezes quem eu sou? Há quase 3 anos que eu o venho dizendo, e antes de mim já o disse João no Jordão, e a voz de Deus dos céus. É verdade, mas nós não estávamos aqui nas outras vezes. Tu que és justo, deves entender a nossa aflição.
Nós quereríamos crer em ti como Messias, mas muitas vezes o povo de Deus já foi enganado por falsos cristos. Consola o nosso coração, que espera ouvir o que está pronto, a ouvir com atenção tua palavra segura, e nós te adoraremos. Jesus olha para eles muito sério. Seus olhos parecem perfurar as carnes e pôr a nu os corações. Depois diz: na verdade, muitas vezes os homens sabem dizer mentiras melhor do que Satanás. Não me adoreis. Nunca, seja lá o que for que eu vos disser, e ainda que chegasseis a fazê-lo, a quem é que adoraríeis? A quem? Ora, ao nosso Messias. Seríeis capaz de fazer isso? Para vós, quem é o Messias? Respondei, para que eu fique sabendo o que valeis. O Messias? Mas o Messias é aquele que, mandado por Deus, reunirá o disperso Israel e fará dele um povo triunfante, sob cujo poder estará o mundo. E então, tu não sabes o que é o Messias? Eu o sei e vós não o sabeis. Para vós, portanto, será um homem que, superando Davi, Salomão e Judas Macabeu, fará de Israel a nação rainha do mundo? É isso, Deus o prometeu. Toda vingança, toda glória, toda reivindicação virá do Messias prometido. Foi dito: não adorarás a outro, mas só ao Senhor teu Deus. Por que então vós me adoraríeis, se em mim só poderíeis ver o homem Messias? E que mais devemos ver em ti? Que mais? E é com esses sentimentos que me vindes interrogar? Raça de víboras traiçoeiras e venenosas, e sacrílegas também. Porque, se em mim não pudesseis ver mais do que um Messias humano e me adorasseis, seríeis idólatras. Somente a Deus se pode adorar. Em verdade, eu vos digo que vós estáis fingindo estar numa missão, tendo os poderes e os encargos que vós, privados de espírito e de sabedoria, imaginais ter. O Messias não vem para dar ao seu povo um reino como vós pensais. Não vem para exercer vingança sobre outros poderosos. O reino dele não é deste mundo, e o seu poder supera todos os poderes limitados do mundo. Tu nos estás humilhando, mestre. Se tu és mestre e nós somos ignorantes, por que não nos queres instruir? Há 3 anos que eu venho fazendo isso e vós ficais sabendo sempre nas trevas, porque rejeitais a luz. É verdade, talvez seja verdade, mas o que aconteceu no passado pode não acontecer no futuro. E então, tu que tens piedade dos publicanos e das meretrizes, e que absolves os pecadores, queres ser sem piedade para conosco só porque somos de cerviz dura e acharmos difícil compreender quem tu és? Não é que vós achais difícil, é que não quereis entender. Ser imbecil não seria culpa. Não tens tantas luzes que poderia fazer brilhar a luz até na inteligência mais obtusa, mas cheia de vontade. E esta em vós está faltando. Ao contrário, vossa vontade é até o oposto dessa. É por isso que não compreendeis quem eu sou. Será como tu dizes: tu estás vendo como somos humildes, mas nós te pedimos em nome de Deus, responda às nossas perguntas, não nos deixes mais suspensos. Até quando o nosso espírito deverá ficar na incerteza? Se tu és o Cristo, dize-o a nós abertamente. Eu já vos disse, nas casas, nas praças, pelas estradas, pelos povoados e sobre os montes, ao longo dos rios, à frente do mar, diante dos desertos, no templo, nas sinagogas, nas feiras. Eu já vos disse e vós não credes. Não há nenhum ponto de Israel que não tenha ouvido a minha voz. Até os lugares que trazem abusivamente o nome de Israel há séculos.
mas que estão separados do templo, até os lugares que deram nome a esta nossa terra, mas que de dominadores se tornaram súditos, e nunca se livraram completamente de seus erros para virem à verdade. Até o Ciro Fenícia, evitada pelos rabis como terra de pecado, ouviram a minha voz e conheceram o meu ser. Eu vô-lo disse e não credes em minhas palavras. Eu agi e as minhas ações não prestastes atenção com boa intenção. Se o tivesses feito com a reta intenção a respeito de mim, teríeis chegado à fé em mim, porque as obras que eu faço em nome do Pai dão testemunho de mim. Aqueles de boa vontade que vieram acompanhar-me, porque me reconheceram como pastor, acreditaram em minhas palavras e no testemunho que dão as minhas obras. E então, credes talvez que eu faço não tenha sido feito para vossa utilidade? E de utilidade para todas as criaturas? Desenganai-vos. E não queirais ficar pensando que o que é útil já é dado pela saúde de cada um em particular, apenas readquirida pelo meu poder, ou pela libertação de uma possessão, ou do pecado deste ou daquele, pois esta é uma utilidade circunscrita ao indivíduo. É pouco demais comparada com o poder que foi usado e com uma fonte sobrenatural, e mais do que sobrenatural, divina, que o libera por ser a única utilidade. Eis aí a utilidade coletiva nas obras que eu faço. A utilidade para tirar todas as dúvidas daqueles que não têm certeza e convencer os que lhes são contrários, além de reforçar sempre mais a fé dos que creem. É para essa utilidade coletiva, a favor de todos os homens, do presente e do futuro, pois as minhas obras testemunharão sobre mim diante dos futuros e os convencerão a respeito de mim, e que o meu Pai me dá poder para eu fazer o que faço. Lembrai-vos sempre disso, meditai esta verdade. Jesus para por um momento, fixa seu olhar sobre um judeu que está de cabeça baixa e depois diz: Tu que estás pensando assim, tu, esse de veste de cor de azeitona madura, e estás te perguntando se também Satanás terá um fim bom. Não sejas tolo para estares contra mim e ficares procurando erro em minhas palavras. Eu te respondo que Satanás não é obra de Deus, mas da livre vontade do anjo rebelde. Deus o tinha feito seu glorioso ministro e assim o havia criado para um fim bom. Eis agora tu, falando com o teu próprio eu, dizes: então Deus é estulto por ter dado a glória a um futuro rebelde e confiado seus planos a um desobediente. Eu te respondo: Deus não é estulto, mas perfeito em suas ações e pensamentos. E é perfeitíssimo. As criaturas são imperfeitas até as mais perfeitas. Sempre há nelas um ponto de inferioridade em comparação com Deus. Mas Deus, que as ama, concedeu às criaturas o livre arbítrio para que, através dele, a criatura se complete nas virtudes e se faça, por isso, semelhante a Deus, seu Pai. E ainda te digo, ó escarnecedor e estulto procurador de pecado em minhas palavras, que o mal que voluntariamente se formou, Deus ainda extrai um fim bom, o de servir para fazer dos homens possuidores de uma glória merecida. As vitórias sobre o mal são a coroa dos eleitos. Se o mal não pudesse suscitar uma consequência boa para os homens dispostos e de boa vontade, Deus o teria destruído. Porque nada do que existe em toda a criação deve estar totalmente privado de um incentivo bom ou bons, por consequência. Não respondes?
Será duro para ti teres que proclamar que eu li em teu coração e que venci as ilações injustas de teus pensamentos tortuosos? Eu não te forçarei a fazê-lo, mas à vista de todos eu te deixarei com a tua soberba. Eu não exijo que tu me proclames vitorioso. Mas quando estiveres sozinho com estes, semelhantes a ti, e com aqueles que vos mandaram, então confessa tu também que Jesus de Nazaré leu os pensamentos de tua mente e estrangulou as tuas objeções na garganta, somente com a arma de sua palavra de verdade. Mas abandonemos esta interrogação pessoal e voltemos aos muitos que me estão ouvindo. Se apenas um só de todos eles, pelas minhas palavras, convertesse o seu espírito para a luz, estaria recompensado o meu cansaço por falar a pedras, ou melhor, a sepulcros cheios de víboras. Eu estava dizendo que os que me amam me reconhecem como pastor, pelas minhas palavras e pelas minhas obras. Mas vós não credes, não podeis crer, porque não sois das minhas ovelhinhas. Quem é que vós sois? Eu vou-lo pergunto. E perguntai ao interior de vossos corações. Não sejais estultos. Podeis conhecer-vos pelo que sois. Basta que escuteis a voz de vossa alma, que não está tranquila para continuar a ofender o filho daquele que o criou, daquele que a criou. Vós, mesmo conhecendo o que sois, não o direis. Não sois nem humildes nem sinceros. Mas eu vos digo o que sois. Sois em parte uns lobos e em parte uns cabritos selvagens. Mas nenhum de vós, apesar da pele de cordeiro que levais para fingir-vos de cordeiros, passa por verdadeiros cordeiros. Por baixo do velo macio e branco, tendes todas as cores ferozes e chifres pontudos, dentes e garras de bode ou de fera, e quereis ficar assim. E vos comprazeis ainda por serdes assim, e só sonhais com ferocidade e rebelião. Por isso vós não me podeis amar e não podeis acompanhar-me e compreender-me. Se entrais no rebanho é para fazer-lhe mal, ou causar sofrimentos, ou levar para o meio dela a desordem. As minhas ovelhas têm medo de vós. Se elas fossem como vós sois, deveriam odiar-vos. Mas elas não sabem odiar. São os cordeirinhos do príncipe da paz, do mestre do amor, do pastor misericordioso. Eu não vos odiarei nunca. Deixo para vós o ódio, que é mau fruto da tríplice concupiscência. E o eu desencadeado do animal homem, que vive esquecido de que é também espírito e não só carne. Eu fico com o que é meu, o amor. E isso é o que eu ensino aos meus cordeirinhos e ofereço também a vós, para vos tornardes bons. Se vos tornasseis bons, então me entenderiam e vos tornaríeis do meu rebanho, semelhantes aos outros que estão nele. Nós nos amaríamos. Eu e as minhas ovelhas nos amamos. Elas me escutam, reconhecem a minha voz. Vós não sabeis o que é, em verdade, conhecer a minha voz e não ter dúvidas sobre sua origem, e saber distingui-la entre 1000 outras vozes de falsos profetas, como se fosse a verdadeira voz vinda do céu. Agora e sempre, e até entre aqueles que se creem, e que em parte o são, seguidores da sabedoria, haverá muitos que não saberão distinguir a minha voz das outras vozes que falarão de Deus, mais ou menos com justiça, mas que serão todas elas vozes inferiores à minha. Dizes sempre que em breve te vais embora e depois queres dizer que falarás sempre? Se tiveres ido embora, não falarás mais, diz um judeu com um tom de desdém, como se falasse a um débil mental. Jesus ainda lhe responde com seu tom paciente e amargurado, e que só se tornou severo quando falou no começo aos judeus,
E depois, quando respondeu aos pensamentos e objeções daquele judeu: eu falarei sempre a fim de que o mundo não se torne todo idólatra, e falarei aos meus escolhidos, eleitos para repetir-vos as minhas palavras. O Espírito de Deus falará, e eles entenderão aquilo que até mesmo os sábios não saberão entender, porque os estultos estudarão a palavra, a frase, o modo, o lugar, o como, o instrumento, através dos quais a palavra fala, enquanto que os meus eleitos não se perderão nesses estudos inúteis, mas escutarão atentos só ao amor e compreenderão porque será o amor que falará. Eles saberão distinguir as ornadas páginas dos outros ou as mentirosas páginas dos falsos profetas, dos rabis de hipocrisia que ensinam doutrinas contaminadas ou ensinam o que não praticam, das palavras simples e verdadeiras, profundas, que por mim serão proferidas. Mas o mundo as odiará por isso, porque o mundo odeia a mim, luz, e odeia os filhos da luz, esse mundo tenebroso que ama as trevas, apropriadas para os seus pecados. As minhas ovelhas me conhecem e conhecerão a mim, e me seguirão sempre, até pelos caminhos de sangue e de dor que eu percorrerei à frente delas, e que elas percorrerão depois de mim. Os caminhos que levam as almas à sabedoria, os caminhos que o sangue e o pranto dos perseguidos, porque ensinam a justiça, tornam luminosos para que resplandam no meio da escuridão das fumaças do mundo e de Satanás, e sejam como fulgores de estrelas para conduzir quem procura o caminho, a verdade e a vida, mas não encontra quem a tudo isso os conduza. Porque disso é que precisam as almas, de quem as conduza à vida, à verdade, ao caminho certo. Deus é piedoso para com as almas que procuram e não acham, não por culpa delas, mas pela preguiça dos pastores ídolos. Deus é piedoso para com as almas que, deixadas a si mesmas, se perdem e são acolhidas pelos ministros de Lúcifer, prontos para acolher aos desviados e fazer deles prosélitos de suas doutrinas. Deus é piedoso para com aqueles que caem no engano, somente porque os rabis de Deus, os assim chamados rabis de Deus, se desinteressaram por elas. Deus é piedoso para com todos esses que vão ao encontro de desconforto, das escuridões, da morte, por culpa dos falsos mestres, que de mestres não têm mais do que a veste e o orgulho de serem assim chamados. E por essas pobres almas, como mandou os profetas para o seu povo, como mandou a mim para todo o mundo, assim depois de mim mandará os servos da palavra, da verdade e do amor, para repetirem as minhas palavras. São as muitas palavras as que dão a vida, de modo como que as minhas ovelhas de agora e de depois terão a vida que eu lhes darei, através da minha palavra, que é vida eterna para os que acolhem, e não perecerão nunca mais, e ninguém os arrancará de minhas mãos. Nós nunca rejeitamos as palavras dos verdadeiros profetas. Sempre respeitamos João, o último profeta. Responde com ira um dos judeus, e os seus companheiros lhe fazem eco. Ele morreu em tempo, para não ser mal visto por vós e ser perseguido também por vós. Se ele ainda estivesse entre os vivos, suas palavras não é lícito. Que ele disse, referindo-se a um incesto carnal, ele o diria também a vós, que praticais um adultério espiritual, fornicando com Satanás contra Deus. E vós o mataríeis, como tendes a intenção de me matar. Os judeus fazem um tumulto, cheios de ira e já prontos a atacá-lo, cansados como estão por precisarem fingirem-se mansos. Mas Jesus não se preocupa com isso. Levanta a voz para dominar o tumulto e grita: E vós me perguntastes quem sou eu, ó hipócritas?
Dizíeis querer saber para ficardes seguros? E agora dizeis que João foi o último profeta. E assim 2 vezes vos condenais pelo pecado da mentira. Uma vez porque dizeis que nunca rejeitastes a palavra dos verdadeiros profetas. E na outra, porque dizendo que João é o último profeta e que vós credes nos verdadeiros profetas, não aceitais que eu seja também profeta e verdadeiro profeta. Bocas mentirosas, corações enganadores. Sim, em verdade, eu aqui na casa de meu Pai proclamo que sou mais do que um profeta. Eu tenho o que o Pai me deu, e o que o Pai me deu é mais precioso do que tudo e do que todos, pois é uma coisa sobre a qual a vontade e o poder dos homens não podem pôr suas mãos rapinantes. Eu tenho o que Deus me deu e que, mesmo estando em mim, está sempre em Deus. E ninguém pode arrancá-la das mãos de meu Pai nem de mim, porque é a mesma a nossa natureza divina. Eu e o Pai somos um. Ah, que horror! Blasfêmia! Anátema! A gritaria dos judeus ressoa no templo e mais uma vez as pedras usadas pelos cambistas e pelos vendedores de animais para conservarem em ordem os seus recintos transformam-se em provisões para os que estão procurando armas boas para atacar. Mas Jesus se ergue com os braços cruzados sobre o peito. Ele subiu sobre uma cadeira de pedra, a fim de ficar mais alto e visível, e de lá domina tudo com os raios de seus olhares de safira. Domina e desfere seus raios. E está tão majestoso que os paralisa. Em vez de jogar as pedras, jogam-nas fora, ou seguram-nas na mão, mas já sem terem a ousadia de jogá-las contra ele. Até a gritaria se acalma em um estranho desânimo. É o próprio Deus que cintila no Cristo. E quando Deus cintila assim, até o homem mais insolente torna-se pequeno e espavorido. Fica pensando que mistério está escondido em terem os judeus ficado tão ferozes na Sexta-feira Santa. E que mistério houve na ausência desse poder dominador em Cristo naquele dia. Verdadeiramente foi a hora das trevas, a hora de Satanás, e só esses é que reinavam. A divindade, a paternidade de Deus havia abandonado a seu Cristo, e ele não era nada mais do que a vítima. Jesus fica assim alguns minutos, depois começa de novo a falar para essa multidão vendida e vil, que perdeu toda a sua arrogância, somente por ter visto um relâmpago divino. Pois bem, que quereis fazer? Vós me havíeis perguntado quem eu era, e eu vou-lo disse. Vós ficastes furiosos, eu vos lembrei tudo, e vós lembrai tudo o que fiz. Fiz-vos ver e recordar muitas obras que provieram de meu Pai e foram feitas com o poder que me vem do meu Pai. Por qual delas é que me apedrejais? Por haver ensinado a justiça? Por ter trazido aos homens a boa nova? Por ter vindo convidar-vos para o reino de Deus? Por ter curado os vossos doentes e dado vista aos vossos cegos? Dado o movimento aos paralíticos, a palavra aos mudos, a liberdade aos possessos, a ressurreição aos mortos, ter feito bem aos pobres, perdoado os pecadores, amado a todos, mesmo aos que me odeiam como vós e os que vos mandaram? Por qual então dessas obras é que me quereis apedrejar? Não é pelas boas obras que fizestes que te apedrejamos, mas pela tua blasfêmia, porque tu, sendo homem, te fazes Deus. Não está escrito na vossa lei: eu disse, vós sois deuses e filhos do Altíssimo? Pois bem, se Deus chamou-os de deuses a quem ele falou, dando-lhes um mandamento, o de viver de tal modo que a semelhança e a imagem de Deus, que está no homem, pareça claramente, e o homem não seja um demônio nem um animal. Se deuses, são chamados os homens da Escritura, que é toda inspirada por Deus, e por isso a Escritura não pode ser alterada nem anulada, segundo o prazer
ou o interesse do homem? Por que me dizeis que eu estou blasfemando? Eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo, só porque eu digo, sou filho de Deus? Se eu não fizesse as obras de meu Pai, teríeis razão para não credes em mim. Mas eu os faço, e vós não quereis acreditar em mim. Crede então pelo menos nessas obras, a fim de que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. A tempestade dos gritos e das violências recomeça, mais forte do que antes, de uns dos terraços do templo, sobre o qual certamente estavam escutando, escondidos, os sacerdotes, os escribas e os fariseus grasnam muitas vezes. Agarrai esse blasfemador, sua culpa já se tornou pública. Todos nós já ouvimos. Morte ao blasfemador que se proclama Deus. Dá-lhe o mesmo castigo que foi dado ao filho de Salomite de Debre, que seja levado para fora da cidade e apedrejado. Fazer isso é direito nosso. Está escrito: o blasfemador seja condenado à morte. Os incitamentos dos chefes tornam mais aguda a ira dos judeus, e eles tentam apoderar-se de Jesus para entregá-lo amarrado nas mãos dos magistrados do templo, que estão chegando acompanhados pelos guardas do templo. Mas mais ligeiros do que eles, uma vez mais, são os legionários que, estando de guarda na fortaleza Antônia, acompanharam o tumulto e saem da caserna, indo para o lugar da gritaria, e não respeitam ninguém. As hastes das suas lanças são manobradas como é preciso sobre as cabeças e as costas, e eles se instigam uns aos outros com palavras mordazes e insultos dirigidos aos judeus. Para o canil, cachorros, abre caminho, acerta com força aquele tinhoso Licínio. Fora! O medo vos faz feder mais do que nunca. Mas que estáis comendo, ó corvos, como federdes tanto assim? Dizes bem, ó baço, eles se purificam, mas fedem. Olha só, aquele narigudo. Para o muro, vamos para o muro, e lá tomaremos os nomes. E vós, ó mochos, descei daí de cima, nós vos conhecemos bem. Um bom boletim de ocorrência receberá o centurião para apresentar ao governador. Não, aquele não, é um apóstolo do Rabi. Não estás vendo que ele tem aspecto de homem e não de chacal? Olha como vão fugindo para aquele lado, mas deixa que se vão, para persuadirmos a todos. Seria preciso confiná-los todos nas hastes. Só assim os teríamos domado. Talvez amanhã. Ah, mas tu estás pego e não escapas. Eu te vi, sabes? A primeira pedrada foi a tua. Tu responderás por teres ferido um soldado de Roma. Ele nos amaldiçoou dizendo imprecações contra as insígnias. Ah, sim, é mesmo? Vem que te tornaremos a vida amarga dos nossos cárceres. E assim, dando suas cargas e escanecendo, agarrando a alguns pelos cabelos e a outros em fuga, os legionários limpam o vasto pátio. Mas somente quando os judeus viram que realmente haviam sido detidos 2 deles, é que se rebelaram, tais quais são, muito vis, ou fogem, cacarejando como um bando de frangos, ou se jogam aos pés dos soldados para pedir piedade com um servilismo e uma adulação revoltantes. Um graduado, às pernas do qual se agarra um velho encarquilhado, um dos mais furiosos contra Jesus, chamando-o agora de magnânimo e justo, livra-se dele com uma forte sacudida que faz o judeu sair rolando até 3 passos atrás e lhe grita: vai-te embora, velha raposa tinhosa. E virando-se para um companheiro diz: eles têm unhas de raposa e baba como serpente. Olha aqui, por Júpiter Máximo, agora vou logo às termas para tirar os sinais daquele velho babão. E realmente lá se vai, envaidecido, com sua perna riscada pelos arranhões. Eu perdi completamente de vista Jesus.
Não poderia nem dizer para onde ele foi, nem qual porta saiu. Vi somente por algum tempo aparecerem e sumirem na confusão os rostos dos 2 filhos de Alfeu e o de Tomé, esforçando-se para chegarem à estrada, e os de alguns discípulos pastores que também lutavam para abrir passagem. Depois eles também me desapareceram, e só ficou o último grupo de pérfidos judeus, ocupados em correr para cá e para lá, a fim de escaparem da captura e do reconhecimento por parte dos legionários, para os quais eu tenho a impressão de que tudo aquilo fosse uma festa em que pudessem bater nos hebreus e se fazerem pagar por todo o ódio com que eles os tratam. Nota de rodapé. Está escrito no Salmo 82. Assim, a nota Maria Valtor tem uma cópia datilografada. São Tomás define o homem um infinito em potência, porque ordenado a tornar-se quanto mais pode similar a Deus e a ele semelhante. Está escrito em Levítico 24:16, no contexto do episódio referente ao filho de Salomite de Dabre. Antes, no capítulo 506, os fariseus invocaram para Jesus a lei contra os blasfemadores e ainda farão antes a Pilatos, no capítulo 604. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.